é um câncer muito mais prevalente nos indivíduos idosos, que como todo câncer no sangue, sim, e é um câncer hematológico, ou seja, um câncer na linhagem sanguíneo-plasma, o mieloma ele altera o nosso sistema de defesa. Então ele ataca a medula óssea, ele tem alguns plasmas, são células destruídas e formam algumas substâncias tóxicas para o sangue. E o mieloma é, como eu falei, talvez a segunda causa de câncer hematológico nos idosos. Perde apenas para o linfoma, que é um outro tipo de câncer no sangue, e dá também, dá em toda a faixa etária, mas dá nos idosos. Nos idosos o mieloma é muito comum, considerando os tipos de câncer no sangue. Como todo câncer no sangue, eu falei, ele altera as defesas, o paciente tem mais infecções, os pacientes que têm mieloma, eles têm muita infecção, perda de peso, eles têm muita dor óssea, porque o mieloma causa um tipo de lesão na estrutura dos ossos chamada de lesão lítica, e essas lesões geram muita dor. O mieloma altera a função renal, como eu falei, a destruição dessas células leva a produtos tóxicos que são tóxicos para o rim também, então leva a insuficiência renal. Na linhagem sanguínea, ele leva a anemia, todos os sintomas de anemia como fraqueza, falta de energia, até mesmo falta de fôlego. Então, resumindo, é um câncer no sangue que altera as defesas, gerando muita infecção, altera o metabolismo ósseo, gerando uma fraqueza nos ossos e muita dor nos ossos, é tóxico para o rim, as substâncias que ele produz, levando à insuficiência renal. E com o passado é um câncer que ele, tratado, a pessoa pode aumentar a sua sobrevida, vive mais tempo, né? Então o tratamento visa isso. Entretanto, à medida que a doença progride, o doente vai ficando em situações mais complexas. Não sei se foi o caso do seu Jonas Habib. O que tem é que ele morreu de insuficiência respiratória, mas ele chegou nessa insuficiência respiratória porque vinha tratando esse mieloma há muito tempo, quimioterapia, não sei se estava fazendo radioterapia. Isso vai debilitando o indivíduo e começa a ter problemas até para se alimentar. E essa disfagia motora seria vamos dizer assim, essa perda de energia para o nosso ouvinte entender? Não. A disfagia é a dificuldade para engolir. Sim. Tá? Ele provavelmente tinha tosse quando se alimentava, ele tinha dificuldade para deglutir os alimentos. Isso é o nome, isso é o que se chama de disfagia. E essa disfagia, pelo que eu li a reportagem, ela levou ele a broncoaspirar, ou seja, a dificuldade para engolir, para deglutir, para ingerir os alimentos, fez com que secreções, saliva, mesmo os próprios alimentos, fosse para dentro dos brônquios. Então, ele aspirou, os brônquios aspiraram secreção da região da cavidade oral, por causa dessa complicação chamada de disfagia, dificuldade de engolir. E fez infecção, fez insuficiência respiratória, provavelmente fez pneumonia, estava internado por uma pneumonia causada por esses eventos de disfagia. É bem comum disfagia em pacientes que têm AVC, pacientes que têm Parkinson, idosos com Parkinson, tem muito, se engasga muito. E a complicação da disfagia, além da desnutrição, que você não quer se alimentar, que está se engasgando, são pneumonias aspirativas, broncoaspirativas, de repetição. Foi tentado, e também, inclusive parece que complicou no procedimento de fazer a jejunostomia. Sim, eu ia até perguntar ao senhor o que de fato esse procedimento, o que ele é de fato, né? Perfeito. Então ele tinha um câncer que fazia o tratamento, esse câncer evoluiu, ele se complicou com essa pneumonia aspirativa porque também tinha a dificuldade de engolir, tinha disfagia, e para evitar que ele ficasse broncoaspirando, que ele ficasse se engasgando, uma das medidas, além de tratamento fonoaudiológico, além de modificação em alguns hábitos, é um tratamento que evita isso, é você se alimentar diretamente pelo intestino. Chama-se jejunostomia ou gastrostomia.
Então iria se passar uma sonda, provavelmente foi esse o procedimento, passa-se uma sonda direto no estômago, e aí não tem mais o problema de quando vai se alimentar, ficar se engasgando, levando a pneumonia de repetição. E como é um procedimento, e todo procedimento tem um risco, eu não sei se ele foi a óbito pelo risco, pelo procedimento, ou se ele já estava muito debilitado, não resistiu, de forma que é um procedimento relativamente simples. Hoje em dia a gente até faz por endoscopia. O endoscopista vai e ele faz essa comunicação do estômago com o meio externo e é passada essa sonda. É uma solução para pacientes que têm complicações com a disfagia, dentre elas a broncoaspiração de repetição. A gente, vez por outra, orienta a família, recomenda a família fazer esse tipo de procedimento, principalmente, como eu falei, pacientes com Parkinson avançado, pacientes que têm sequelas de AVC, ou mesmo aqueles idosos muito frágeis que estão já com aquela dificuldade de deglutir pela própria fragilidade e a própria fraqueza muscular da musculatura da deglutição. Então, esse procedimento foi visando provavelmente acabar com a disfagia, com os engasgos que ele tinha ao se alimentar, que foi o que levou ele a ter a pneumonia, que se a gente for juntar tudo, uma consequência do mieloma. O mieloma, ele é um câncer no sangue que atrapalha nosso sistema de defesa, então ele tem mais infecções. É um dos sintomas. Pneumonia não deixa de ser uma infecção, embora dele também fosse broncoaspirativa. Não é só pneumonia, a infecção de urina, de pele, não só a doença, mas o próprio tratamento. Nessa perspectiva, ele 85 anos, provavelmente ele já vinha ali depois dos 80 anos, já talvez apresentando algum sintoma, enfim, já fazia um certo tempo que ele estava em tratamento. No paciente muito idoso, há um risco extra para um tratamento dessa natureza, para uma doença dessa natureza? Como é um câncer de idosos, o mieloma é classicamente de pessoas, o risco de aparecimento aumenta à medida que a idade avança. Então a gente tem que entender que não é só a idade. O que a gente faz é uma avaliação global do paciente, uma avaliação funcional, independente dele ter 80, dele ter 70 ou dele ter 100 anos. O que vai decidir o risco de um procedimento ou outro é uma avaliação das condições físicas, mentais e assim por diante. Se ele é independente, se ele tem uma quantidade de massa muscular satisfatória, se ele não tem doenças que possam piorar esse estado funcional dele, se ele tem capacidade de se locomover. Esses fatores a gente vai juntando. Existe um instrumento que a gente aplica, a gente vai fazendo algumas avaliações e dá o veredito final, assim vamos dizer, dizendo se esse paciente tem condições não só de fazer procedimentos do mieloma, mas se ele tem condição de dirigir, se ele tem condição de passar por uma cirurgia, dependendo da cirurgia, se ele tem condições de morar sozinho, se ele tem... então, a avaliação geriátrica, que a gente chama de avaliação geriátrica global, ela é um instrumento que a gente também usa para tomar decisões, seja de procedimento, seja de institucionalização no abrigo, seja de uma internação em UTI, seja de um procedimento mais invasivo. Então, no muito idoso, vai depender não só da idade, mas vai depender da capacidade funcional dele, se ele tem condições físicas, mentais e assim por diante. Considerando a série de sintomas que o senhor elencou, existem outros até, a gente consultando aqui a literatura médica, há um risco de, eu não quero comprometer o profissional médico, mas há um risco de haver aí algum engano no diagnóstico, pelo menos no diagnóstico inicial? O mieloma é uma doença que tem sintomas inespecíficos. Por exemplo, dor óssea. Dor óssea no idoso é muito comum. Como é que você vai suspeitar do mieloma numa dor óssea? Tem tanto uma dor na coluna, uma dor que tenha sinal de alerta, que você possa, no exame de imagem, nos exames de sangue, você suspeita. Então ele tem sintomas inespecíficos, como por exemplo a fraqueza, uma infecção, vez por outra, isso, o sistema imune do idoso já é
Na maioria das vezes a gente começa a suspeitar em pacientes que têm avaliação periódica em alterações antes dele evoluir para o mieloma. O paciente começa a perder função renal, começa a ter alteração na linhagem sanguínea, anemia que não se justifica. Então, nesses exames a gente consegue detectar um estágio antes, né? As gamopatias monoclonais, assim, a gente pode dizer que é um estágio, são várias, mas que são pré-mieloma, do mesmo jeito que a gente consegue identificar algumas alterações pré-leucemia, né? Por exemplo, uma síndrome displásica, uma alteração de duas linhagens, uma bicitopenia, pode chamar a atenção para esse paciente que vai evoluir, uma leucemia ou mesmo com mieloma. Então, o diagnóstico ele não é dado geralmente com sintomas, porque não tem sintomas clássicos, tem sintomas pouco específicos que várias outras doenças podem dar. Mas quando você vai juntando exame de sangue, exame de imagem, com alteração na função renal, com o histórico do paciente de dor, de muita fadiga, fraqueza, você vê anemia, você vai juntando as peças e aí manda-se para, na suspeita, você encaminha para o médico hematologista, ele faz um exame na medula, mielograma, biópsia da medula também, e aí ele identifica a doença. A partir daí vai se planejar o tratamento, vai fazer aquela avaliação funcional, se o idoso tem condições, qual é a condição, os riscos, o benefício dele fazer o tratamento, e a partir daí tratar a doença. Quando a gente pega em estágios iniciais, o paciente tem sobrevida, que tem família que nem diz ao paciente que ele tem um câncer no sangue. Ou seja, ele consegue conviver com aquilo. Porque ele não tem muita sintomatologia quando é bem, bem tratada, passa muito tempo sem ter problemas, é diferente de outros cânceres mais agressivos. Então, não, eu tenho osteoporose no osso, a família diz que tem osteoporose, não tem câncer. Até que ponto isso está correto ou não, isso é uma outra seara. Mas, sendo bem cuidado, o paciente vive muitos anos fazendo tratamento, e complicando, sendo monitorado, mas ligeiramente com a qualidade de vida boa. Então, beleza. Inclusive acompanhando a programação da Canção Nova, rede de comunicação também criada com o apoio do Monsenhor Jonas, alguns vídeos que eram feitos com ele, já no hospital, a gente percebia muitos desses sintomas, que eram a perda de peso, a gente percebia realmente ele debilitado, a certa palidez, enfim. Então, são, vamos dizer assim, sintomas externos que já demonstram até a própria evolução da doença? A perda de peso, Alexandre, quando ela é involuntária, ou seja, o indivíduo está com apetite preservado, mas continua perdendo peso, uma das hipóteses que a gente elenca são doenças neoplásicas, ou seja, câncer. E quando a gente vai pesquisar os sintomas mais comuns no câncer, perda de peso involuntária é um sintoma que chama muita atenção. Então, os cânceres em geral, eles dão perda de peso, geralmente involuntária, mesmo ele comendo, porque o organismo está se consumindo muito. Então, é da doença, é o consumo não é que todo paciente que está perdendo peso e se alimentando normal, ele tem câncer não, mas entra como uma hipótese. Tem várias outras, ele pode estar com a dentição ruim, ele pode estar se engasgando, a própria disfagia. Quem é que vai querer se alimentar numa quantidade aceitável, se engasgando em tudo que vai se alimentar? Doença no estômago, medicamento. Então, sim um sintoma comum nas doenças neoplásicas, ou seja, no câncer, a perda de peso involuntária, aquela perda de peso onde o paciente tem preservado o apetite, a quantidade de alimentos. Mas é também um sintoma de outras doenças, não só do câncer, mas acende o alerta, principalmente essa faixa etária da população que tem uma incidência maior de câncer. A gente sabe que o envelhecimento ele aumenta o risco de aparecimento de doenças neoplásicas, de câncer. A maioria das pessoas que desenvolvem câncer são idosos, então a gente tem que ter isso em mente. Idoso com perda de peso involuntária e anemia, isso tem que ser investigado, bem investigado. Eu sempre digo que a anemia, o mais importante não é você passar o sulfato ferroso, é você saber por que o idoso está com anemia. Está perdendo sangue, ou é alguma doença que está gerando uma anemia. Quando se soma a perda de peso, fica mais clara ainda a hipótese.
Bom, tem pergunta. Mel, por favor, roda aí esse primeiro áudio de cima. Tá aqui no auxiliar, por favor. Roda aí pra gente, para Dr. Beleza, uma pergunta da ouvinte. Vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, doutor Belísio. Aqui é Francileda. Me diga uma coisa, tá dando uma virose no povo, uma diarreia, que a pessoa toma remédio e não melhora. Meu esposo hoje faz 8 dias que ele está com diarreia, só aperta mais de madrugada. Não tem febre, raramente sente cólica, se alimenta bem, não tem fastio, é só a diarreia. E aí, doutor Beleza, a situação, esse período é propício a isso, essas chamadas viroses acontecerem? Começa a chegar esse tempo mais úmido, chuva, sim. E aí começam a aparecer as viroses, que são doenças que podem dar no trato respiratório, as viroses respiratórias, gripe, resfriado, a própria Covid. Podem dar no trato gastrointestinal, as viroses intestinais, no caso aí, se for uma virose mesmo. A gente tem que afastar uma infecção bacteriana. Mas se for uma virose, dá no trato gastrointestinal. Pode ser viroses como dengue, chikungunya, a própria zika, que são viroses sistêmicas, assim vamos dizer, de muita dor no corpo, do ósseo. Então as viroses, elas são causa de doenças, de acometimento na população em geral. Nos pacientes idosos, principalmente nessa época do inverno, porque o vírus se prolifera na umidade e no calor. Então, tempo quente e úmido, ele se prolifera. Você imagina os mais antigos dizem, olha, não saia no mormaço, porque você vai pegar gripe. Porque o mormaço é quente e úmido, o vírus está se proliferando ali. Então, a diarreia viral, ela é uma diarreia geralmente autolimitada, ou seja, ela tem dia de começar e de parar. O que o paciente tem que fazer é hidratar bastante, tomar sintomático se for o caso, prescrito pelo médico, remédio para dor, para febre, ficar atento no paciente idoso a sinais de desidratação, se ele está tendo queda de pressão, a pressão está baixando mais, se a urina está ficando escura, se ele desorienta, atentar para a questão da febre ser mais intensa, se tem sangue nas fezes, se tem muco, se ele tem muita cólica, são sinais de alarme no paciente mais idoso, principalmente nos idosos mais frágeis. Então é uma doença, como eu falei, autolimitada, mas que enquanto ela não se acaba, a gente tem que ter o suporte, o paciente tem que estar bem hidratado, tem que estar sem sintomas, que você já imaginou, tem a diarreia e aparece mais um vômito, a quantidade de líquido a ser perdida é maior, o risco de desidratar é maior, o rim começa a sofrer. Se é um paciente que tem muitas doenças, muitas comorbidades, ele descompensa as outras doenças. Então, é sim um período propício para viroses em geral, esse período das chuvas, esse período do calor, não só virose respiratória, mas virose intestinal, virose como dengue, chikungunya e assim por diante. Existe para alguns idosos essa figura da diarreia crônica, ou seja, ele por algum episódio ou alguma inconsistência na alimentação, ele tem quadros recorrentes de diarreia? Tem, sim. A diarreia crônica é aquela que tem mais de 3 meses de duração, tem aquela subaguda que é entre 6 semanas e 3 meses. A aguda é aquela que dura até 30 dias. Então essa diarreia crônica, a pessoa faz muito tempo que tem diarreia, ela tem que ser investigada. Existem causas de diarreia crônica clássicas. A primeira delas nos pacientes idosos são medicações. Existem medicações que aceleram o intestino, a pessoa evacua 2, 3, 4 vezes ao dia, ou tem aquela sensação de querer evacuar várias vezes ao dia. Uma medicação clássica é um medicamento para diabetes chamado metformina. Quando ele não é na liberação controlada, não é o XR, ele classicamente facilita. Tem várias outras que causam, mas como é a população que mais utiliza medicamentos, a gente vai logo em cima de algum remédio que possa estar dando diarreia. Uma outra causa clássica, muito atual, são as intolerâncias alimentares. Por exemplo, a intolerância à lactose. Os pacientes que têm intolerância à enzima lactose, que é do leite, do queijo, esses pacientes tendem a ter diarreia crônica também. São causas comuns. Causas infecciosas,
por verme, até mesmo por uma infecção persistente, viral ou bacteriana, são assim, esperadas também. Mas existem causas mais raras, por exemplo, colite, doença inflamatória intestinal, é o intestino destruindo o próprio intestino, a doença autoimune no intestino. Então, tem sim todo um fluxograma de investigação de diarreia crônica, mas nos pacientes idosos a gente sempre está pensando em medicamentos, pensando em alterações relacionadas à intolerância alimentar, entre outras causas mais raras. Então, diarreia crônica tem solução e muitas vezes são soluções simples. Lógico que precisa de ser avaliado se realmente ver grau de hidratação, ver se o paciente tem histórico de outras doenças, pedir exames complementares para a gente poder fechar o diagnóstico.